Qual é a sua dúvida? Eu não consegui entender ele muito bem, então eu acho que eu fiz a anotação errada. Você poderia repetir? Claro. Veja, você viu ontem, eu coloquei duas situações, o aditamento próprio e o impróprio, né? Lembra? Quando a gente tem um aditamento impróprio, o impróprio é aquele em que a gente apenas faz uma retificação em um dado que não altera em nada, assim, a essência do fato. Então, quando você eventualmente se equivocou no nome do réu, nome da rua, número da arma, isso não desconfigura o fato. O fato continua o mesmo, porque aqueles dados ali são dados acessórios, né? O crime ocorreria daquela forma, mesmo que eu tivesse errado o número da arma, não tem, vamos dizer assim, não atinge diretamente o coração do fato. Então, nós podemos, quando eu digo nós, o Ministério Público pode aditar, eventualmente o juiz pode também alterar de ofício, porque isso não implica em alterar a acusação. A acusação é aquela, a acusação está perfeita. A única coisa é que às vezes você tem um erro, como eu disse a você, um erro num dado que não vai alterar essencialmente o fato. Isso, quando ocorre, a gente vai fazer a chamada emendatio libelli, uma retificação. Isso também é conhecido como aditamento impróprio, tá? Tudo bem? Até aqui tranquilo? Sim. Sim. Agora, quando, eventualmente, surge nos autos alguma prova de um elemento, de uma circunstância que altere o fato em si, então vamos colocar lá. O promotor descreveu na denúncia um crime de furto. O fato é um crime de furto. E vem a vítima e diz para nós, na audiência, doutor, ele usou uma arma de fogo. Você percebe que quando a vítima diz que ele, réu, usou a arma de fogo, eu vou ter que alterar o fato. O fato primeiro era um furto, com suas elementares. O roubo é um outro crime e, portanto, quando eu tenho um outro crime decorrente de uma prova que foi produzida, é necessário o aditamento, e esse aditamento só pode ser feito pelo titular da ação penal, porque, lembre, só pode mexer no coração da peça aquele que é o titular da ação penal. Então, ou o promotor de ofício, ele mesmo adita, ou o juiz diz, vista ao Ministério Público, para análise do artigo 384. Então, a diferença fundamental é que no primeiro aditamento, que a gente chama lá de emendatio libelli, aditamento impróprio, a gente vai alterar algum dado que não é relevante para o coração total da descrição, né? E na mutácio, o próprio nome já está dizendo, eu vou ter que alterar a descrição do fato. Eu vou ter que mexer na essência do coração da descrição, porque o crime, na verdade, é outro. Então, no caso da emendatio, a gente usa a regra do 383. Na hipótese da mutácio, eu uso a regra do artigo 384. A diferença fundamental é essa. Deu para compreender? Se ainda tiver em dúvida, a gente reforça isso. Não, deu sim, professor. Agora eu arrumei a anotação. Tá ótimo, legal. Então tá bom. O Robson diz que já está gravando, então nós vamos, então... Levi, fala. Com relação a esse exemplo que você deu aí, também uma coisa que eu acho que fica bem mais fácil também não bem mais fácil, mas ajuda a memorizar, somente o dono da ação, ou seja, né, o MP. E o impróprio, o juiz poderá. Não é isso? Isso, exatamente. Quando eu tenho a mutácio libelli, só o titular da ação penal, como o Simas disse, o dono da ação penal, isso. E vocês vão ver muito na expressão dominus litis,
dominus litis, ou seja, titular da ação penal. Alguns utilizam essa expressão, é o dono da ação penal, né? É aquele que pode provocar a ação penal. Então, quando eu tenho a necessidade de fazer uma alteração essencial na descrição, porque o crime se afigura outro, só por meio de aditamento próprio, não é? E só quem faz isso, como diz o sino, é o dono da ação, é o dominus litis. Perfeito? Tranquilo? Joia. Então vamos... Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ok. Então vamos seguindo aí. Bom, nós agora, a partir de agora, nós vamos começar a ver o procedimento que é o mais especial de todos eles. Vocês que tiveram aula com o Alexandre o ano passado, no 4º ano, provavelmente ele deve ter falado, enfim, já deve ter contado vários casos para vocês, porque o Alexandre ele gosta muito dessa área do júri, né? Agora, nós vamos aprender o procedimento muito na técnica, né, de como ele funciona, porque ele é um procedimento especial para crimes que são graves dentro do nosso direito penal, né? Então, eu queria que vocês colocassem aí no caderno, para a gente dar o pontapé inicial, procedimento escalonado do júri. Procedimento escalonado do júri. E ele deixa de ser um procedimento comum, ele passa a ser um procedimento que especial. O procedimento comum nós já deixamos para trás. É o comum ordinário, sumário, sumaríssimo e só. Agora nós vamos trabalhar o primeiro procedimento especial, que eu já reforço aos colegas. É o procedimento mais especial que nós temos. No presente momento, por conta da resolução 313 e a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, todo este procedimento está suspenso, seja com réu solto, seja com réu preso. Nós não estamos realizando, portanto, nenhum desses procedimentos nesta época de pandemia, né? E provavelmente os colegas vão verificar que eu acho que nós ainda vamos demorar um pouco a voltar à normalidade desses procedimentos, porque qualquer audiência que se faça, você vai ter, no mínimo, uma pequena aglomeração. Então, numa sala de audiência, você vai ter, eu já disse a vocês, no mínimo, eu vou ter um juiz, eu vou ter um membro do Ministério Público, eu vou ter o advogado, eu vou ter o réu, e eu vou ter a funcionária e, eventualmente, uma vítima, uma testemunha. Então, no mínimo, numa sala, nós vamos ter umas 6 pessoas. Considerando que uma sala tem, normalmente, no judiciário, 4x3, 4x4, você já configura aí uma aglomeração e nós não sabemos os cuidados que aquelas pessoas tiveram antes de entrar naquela sala de audiência. Então, provavelmente, haverá uma demora maior no retorno das atividades judiciárias. E nesse procedimento que eu estou dizendo aos colegas, não será diferente. Então, tanto para réus presos quanto para réus soltos, toda essa atividade ela está temporariamente suspensa, né? Então, claro que nós vamos aprender o procedimento, porque voltando à normalidade, a gente vai ter como caminhar isto. Então, vocês colocaram aí procedimento escalonado do júri, que é um procedimento especial, e eu queria que vocês colocassem a audiência, o Robson pergunta, a audiência de custódia também? Também. As audiências de custódia estão todas suspensas. Todo o procedimento judiciário está suspenso no momento. E talvez complementando ao Robson, professor, mas me diga uma coisa, mas como é que estão sendo feitas as pessoas que estão sendo presas em flagrante? Então, o delegado continua lavrando auto de prisão em flagrante, normalmente, e continua encaminhando o auto de prisão lá para o fórum,
vai para as mãos de um juiz, o juiz dá vista ao MP, o MP fala, depois a defesa fala, volta para o juiz decidir, mas só no papel. A audiência de custódia, tal como ela é realizada, com a presença do preso na sala, ela não está sendo feita assim. Então, vai apenas o papel nas mãos do juiz, de alguém que foi preso, o juiz analisa, o promotor dá o seu parecer, a defesa dá o seu parecer, e o juiz, então, decide nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Ou o juiz relaxa a prisão, porque ela seria tecnicamente ilegal, concede liberdade provisória, decreta uma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão, ou, por último, o juiz converte a prisão em flagrante em preventiva, mas sem fazer a oitiva do preso, porque as audiências, repito, estão todas suspensas, tá? Professor, é só o Fórum da Barra Funda que está funcionando? Então, para fins de audiência, nenhum fórum está funcionando, nenhuma audiência no Brasil inteiro de custódia está sendo realizada, né, por conta desta resolução do CNJ e da recomendação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, no procedimento escalonado do júri. E eu queria que você já colocasse o seguinte, Levi, por que ele é escalonado, né? Por que a gente diz que o procedimento do júri, ele é escalonado? Porque, gente, ele tem duas fases distintas. Quando eu digo duas fases distintas, é que eu vou ter uma primeira fase, é importante você colocar isso no caderno, onde se fará um juízo, uma avaliação da admissibilidade da acusação, né? Portanto, é um primeiro momento que nós vamos trabalhar, em que se avaliará a admissibilidade da acusação. E um segundo momento, nem sempre esse segundo momento ocorre, né? Mas o segundo momento é o momento do julgamento em plenário. É o julgamento do réu pelos juízes naturais. Ou seja, então vamos guardar. Se nós considerarmos o procedimento do júri como escalonado, é porque, na sua inteireza, ele tem duas partes. A primeira parte será feita em juízo e o objetivo é a avaliação da admissibilidade da acusação. Se aquela acusação que foi feita contra o réu, ela é ou não é admissível. Se o juiz compreende como admissível, nós vamos para a segunda parte, que é o julgamento do mérito, o julgamento em plenário, aquele que normalmente a gente assiste nos filmes, aquele que normalmente nós assistimos nas novelas, né? Ali os 7 jurados julgando. Nós vamos passar, na verdade, por todo este procedimento, porque ele é importante para você conhecer, né? É uma parte importante do processo. E vou trabalhar com os colegas sempre de maneira técnica, como se deve fazer, para vocês compreenderem melhor. Então, eu queria, em primeiro lugar, que você colocasse aí, vamos lá então, número 1, ou A, como você quiser, né? Eu vou colocar aqui em número, fica mais fácil para você. O primeiro ponto que eu quero que você coloque é competência do júri. 2 pontos. Você colocou aí 1, competência do júri. Agora vem comigo aqui e olhem só. Se você abrir o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e é bom que você abra se você tiver essa possibilidade, lá está mais ou menos escrito o seguinte: é reconhecido a instituição do júri, é reconhecida a instituição do júri com a regulamentação que lhe der a lei
E aí tem uma palavrinha ali na Constituição que está escrito assegurados. Guarde bastante essa palavrinha, né, que é muito legal, você vai ver a importância dela. Assegurados. Então ela vai dizer ali, assegurados, soberania dos vereditos, a plenitude de defesa, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, eu quero já inicialmente colocar ao colega o seguinte no número 1. Número 1, competência do júri, 2 pontos. Vamos colocar no caderno. O artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, o artigo 5º, no seu inciso 38 da Constituição Federal, estabelece que o júri terá competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Ponto. Quais são eles? Então, eu queria que você guardasse quais são os crimes dolosos contra a vida e que, portanto, não é, serão submetidos a esse tipo de procedimento. Então, eu queria que vocês colocassem, são eles, homicídio doloso, vírgula, aborto, vírgula, infanticídio, e instigação, vírgula, auxílio ou induzimento ao suicídio. Então, vamos deixar claro aos colegas. Nós temos 4 crimes dolosos contra a vida. Então, você já sabe. E por que isto? Porque a Constituição Federal, ela diz bem claramente, é reconhecida a instituição do júri, e agora eu estou lendo a Constituição para ser bem preciso, com a organização que lidera a lei, assegurados, e aí vem ali, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eu disse aos colegas, também deve ser observada soberania dos vereditos, o sigilo das votações e a plenitude de defesa. Tudo isso deve nortear o júri. Mas, para que a gente dê o pontapé inicial, você tem que lembrar quais são, né, na realidade, os crimes que vão caminhar neste procedimento. Ok? 4 crimes dolosos contra a vida. Tomem muito cuidado, né? E eu queria que você colocasse aí na tua observação o seguinte. As pessoas confundem muito, hein? Coloquem o seguinte. Não é todo crime. Não é todo crime que tem resultado morte. Não é todo crime que tem resultado morte que segue o procedimento do júri. Então, cuidado. Ah, uma pessoa morreu decorrente de crime, vai para júri. Nem sempre.
Por quê? Porque o júri ele é destinado para aqueles 4 crimes que são chamados dolosos contra a vida, não é isto? Coloque aí, exemplo. Latrocínio. Latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, parte final. Latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, parte final. Latrocínio com resultado morte. A pessoa é abordada na rua, o autor quer levar o teu carro, você não entrega o carro, ele te mata. Latrocínio. Tem morte? Tem morte. Vai para júri? Não. Tem morte, mas não vai para júri. Por que, Levi? Porque não é crime doloso contra a vida. O latrocínio está inserido entre os crimes patrimoniais. Você pode colocar um outro crime, lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Tem morte? Tem morte. Alguém vai morrer? Vai morrer. Vai para júri? Não vai para júri. Ah, mas teve morte. Mas não é crime doloso contra a vida. Bem, Melissa. Outro, até para que a gente possa ver. Lesão corporal seguida de morte, homicídio culposo. Por exemplo, pegamos aí no trânsito, alguém é atropelado e morre. Eu pergunto, a pessoa passou o farol, se descuidou, enfim, atropelou alguém e matou. Morreu? Morreu. Vai a júri? Então, eu quero destacar muito isso. Não é porque tem morte que vai a júri. Só irá a júri na hipótese de crimes dolosos contra a vida. Tudo bem? O que você colocou aqui? Acho que não é o da Ana, é da Bruna. Opa, desculpa. Ah, não, imagina. Que isso? Era o da Bruna só. Não, tá tranquilo. Bom, agora vem o seguinte. Levi, o júri tem por finalidade julgar estes 4 crimes, é isto? Esses 4 crimes dolosos contra a vida. Ele pode julgar outros crimes que não sejam dolosos contra a vida? A resposta eu digo a você, pode, desde que praticado em conexão com um crime doloso contra a vida. E eu te explico. Vejam só, existem situações em que a lei processual penal, ela diz que haverá conexão e, portanto, um juiz só poderá julgar 2 crimes. Vamos dar um exemplo aqui. Quando um crime for praticado para assegurar a impunidade do outro. Presta bastante atenção, que eu vou te dar o exemplo. Uma determinada mulher, ela é estuprada. E eu pergunto a você, estupro é crime doloso contra a vida? Não. O estupro é crime contra a liberdade sexual. Ótimo. Mas o caboclo que estuprou, tá certo? Ele pensa assim, se essa mulher ficar viva, ela vai no futuro me reconhecer e eu vou acabar sendo punido por esse estupro. Então eu vou matá-la e dar 2 tiros na mulher e mata a mulher dolosamente. Perceba, crime 1, estupro. Crime 2, homicídio. O estupro não é doloso contra a vida, mas o homicídio doloso é. E os colegas perguntam, por que foi praticado o homicídio? Para assegurar a impunidade
do crime de estupro. Então, lembre-se, os dois serão julgados aonde? No júri. Então, eu queria que você colocasse no teu papel o seguinte: o procedimento do júri julga todos os crimes dolosos contra a vida, vírgula, e se houver conexão, vírgula, poderá julgar crime comum, concomitantemente. Você quer ver uma coisa? Só um detalhe. A Ana está aí ouvindo a gente? Ana? Professor. Oi. Você lembra da história da Elisa Matsunaga? Lembro. Lembra? O que ela fez, hein? Se eu não me engano, ela matou o marido, não foi? Matou o marido. Matou o Yoki, né? Que era... Picotou, né? Hã? Matou e picotou, né? Isto. Vamos lá. Matou. Então, matou dolosamente, não é isto? Sim. Sim, Ana. Você lembra o que ela fez depois? Picotou. Sim. E Colocou numa mala, não é isto? Isso. Ela levou para onde a mala? Eu acho que ela jogou num rio, não foi? Ou Não. ela meteu no carro. Alguém lembra para onde ela levou o corpo picotado? Não lembro, professor. Não. Ela pega o carro, põe a mala dentro e leva para Cotia, uma cidade aqui nossa, vizinha. Como se fosse Guarulhos aqui, Cotia. E sabe o que ela faz lá em Cotia? Ela tenta, na verdade, ocultar o cadáver. Ou seja, o objetivo dela é levar o corpo para Cotia para que ninguém descobrisse, não é? Ninguém descobrisse que ela praticou aquele crime. Claro que dentro da ingenuidade dela, é evidente que quando você pratica um crime desse, talvez a sua cabeça não fique tão... não é? Então, pode ser que você fique meio atordoado e deixe rastros. Nem mesmo as pessoas mais experientes conseguiram apagar todos os rastros. Existem alguns que talvez tenham conseguido, mas não é fácil. E ela leva esse corpo picotado lá para a comarca de Cotia. E ela tenta, evidentemente, ocultar o cadáver para assegurar a impunidade desse crime. Ana, então eu te pergunto, onde é que foi praticado o crime de homicídio? Qual cidade foi praticado o crime de homicídio? No primeiro lugar onde ela matou. Não foi em Cotia, mas não lembro. Foi em São Paulo, aqui na Lapa. Tá. Matou aqui. E aonde é que ela foi ocultar o cadáver? Em Cotia. Cotia. Que crime foi praticado em São Paulo, na Lapa? Homicídio? Doloso. E lá em Cotia, ocultação de? Cadáver. 2 crimes. Sim. E veja, aqui em São Paulo foi praticado o crime doloso contra a vida, tá certo? Uhum. E lá em Cotia foi praticada ocultação de cadáver, que não é crime doloso contra a vida. Mas você percebam, todos colegas, que entre a ocultação de cadáver e o homicídio, ela praticou a ocultação para assegurar a impunidade do crime de homicídio. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? Os 2 crimes serão julgados pelo tribunal do júri, porque entre eles existe o quê? Conexão. E talvez aí a Ana, os colegas,
a Bruna, enfim, todos perguntem, Levi, mas vai ser julgado lá ou vai ser julgado aqui? Quando eu tiver, gente, 2 crimes, um é doloso contra a vida e o outro é um crime comum, porque tem conexão, serão julgados juntos, sempre na comarca onde foi praticado o crime doloso contra a vida. Então eu faço a pergunta aos colegas: se ela praticou ocultação de cadáver em Cotia, mas o homicídio foi em São Paulo, ela vai ser julgada pelos 2 crimes em Cotia ou em São Paulo? São Paulo, isto. E ela foi julgada onde, Ana? No 5º Tribunal do Júri, aqui na Barra Funda, porque os tribunais do júri ficam todos aqui naquele Fórum Criminal da Barra Funda, e a área que ela matou ali na Lapa, na Carlos Weber ali, é uma área afeta ao 5º Tribunal do Júri. E, portanto, ela foi julgada pelo 5º Tribunal do Júri e foi ali condenada. Mas é evidente que passou todo o processo que nós vamos ver, mas nesse primeiro momento eu queria só que vocês ficassem com isso na cabeça. O júri tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida e, eventualmente, crimes comuns que tiverem com ele, então esta palavra é importante, conexão. Conexão. Toda vez que você observar a conexão, você vai ver o julgamento, então, conjunto dos 2. Tudo bem até aqui? Ok? Sim. Ótimo, Ana. Beleza. Atenção. Crime doloso contra a vida faz parte da justiça especializada. Então, tomem cuidado. O juiz é um juiz especializado, primeiramente, na vara do júri. E toda comarca tem uma vara do júri, no mínimo. Campinas tem vara do júri. Santos tem vara do júri. Guarulhos tem vara do júri. Onde você pensar, no mínimo, tem uma vara do júri. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Pela dimensão de São Paulo, capital, nós temos 5 varas do júri. Primeira vara, segunda, terceira, quarta e quinta. Eu trabalhei muitos anos na 4ª vara do júri, correspondente à região da Zona Leste. Primeiro tribunal do júri, mais no centro. Terceiro tribunal do júri, região de Santo Amaro. Segundo tribunal do júri, aquela região ali de Santana e por ali. Segundo tribunal, onde foi julgado os Nardones. Né? Primeiro, segundo, terceiro, Santo Amaro, quarto, Penha, e quinto, fica aqui na região nobre, portanto, de São Paulo, Pinheiros, Alto de Pinheiros, aquela região de Perus. Então, como a cidade de São Paulo é muito grande, nós temos 5 varas do júri. Mas o comum, né, nas cidades é ter uma vara do júri apenas. São todos juízes especializados e vocês vão sempre se reportar a este juiz como juiz da vara do júri. Se for em São Paulo, juiz da 1ª vara do júri, juiz da 2ª vara do júri. Toda vara do júri tem um juiz do júri e um promotor do júri, no mínimo. Atenção, toda vara do júri tem um juiz do júri e um promotor do júri também, tá certo? Então a gente tem que lembrar disto. Toda comarca tem, no mínimo, uma vara do júri. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que fazer uma petição. Você vai fazer a petição para Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do júri de Campinas, por exemplo, de Santos.
é sempre muito simples. Não tem aqui nenhum problema, tá? Normalmente, o júri é estadual. 99,99% dos júris, o acervo de crimes dolosos está na justiça estadual. Mas eu te pergunto, é possível ter um júri federal? Será que é possível fazer um júri federal? Muitos dos colegas que estão aí assistindo devem estar dizendo assim, mas Levi, eu nunca vi isso, júri federal. Vocês sabem que o professor Alexandre, que deu aula para vocês no 4º ano, ele fez um júri federal. Por quê, hein? Por que isto? Porque em situações muito especiais, os colegas vão ver que a competência para julgamento se transfere para a Justiça Federal. Vocês querem ver uma coisa interessante? Os colegas têm facilidade. Ana, você tem facilidade para abrir súmula aí? Eu sim. Os colegas e a Ana abram a súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça, 147 do STJ. Quem puder, tiver condições de abrir, podem abrir. Eu acho que essa interação vai bem, porque a gente dá um dinamismo a mais, né? 147 do Superior Tribunal de Justiça. Encontrou, Ana? Achou? Sim. Opa, faz a leitura pra gente dela. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Olha que interessante, então, Ana. Vou te fazer uma pergunta. Vamos ver aqui, de acordo com o que você leu aqui. Um servidor público aqui da Justiça Federal de São Paulo, acabou o expediente, ele desceu e falou assim, eu vou passar num bar e tomar um gorole. Chega no bar, eles começam a discutir sobre time de futebol. Que um é corintiano, outro é palmeirense, outro é santista. Começa lá uma discussão acalorada, quando de repente uma determinada pessoa que se encontrava no bar, nessa discussão, vai lá no servidor público federal, inclusive ele está com o crachazinho ainda pendurado, e desfere uma facada nele e ele vem a óbito. Eu pergunto a você, essa situação que eu te contei, se adequa na súmula do Superior Tribunal de Justiça? Sim ou não? Acredito que não, professor. Acredita que não. Por que não? Porque o crime ele tem que ser praticado enquanto o funcionário estiver exercendo essa função. No caso, ele já não estava mais exercendo a função dele. Então, não tem por que a Justiça Federal se incorporar a isso. Perfeito. Nem ele estava exercendo e o crime também não foi em decorrência do cargo dele. Você percebe? Não foi. Então, haveria um júri? Haveria um júri, mas seria um júri estadual. Mesmo sendo um servidor público federal, o julgamento seria, portanto, no júri estadual, normal. Agora veja, um caso que nós tivemos em São Paulo, um caso que deu muita mídia, vocês são mais novos e aí não vão se recordar. Nós tínhamos na Polícia Federal, na Corregedoria da Polícia, tínhamos lá delegados da Polícia Federal, e um deles estava incumbido de investigar a prática de crimes que estavam ocorrendo por parte de outro delegado federal. Então, um delegado federal estava sendo investigado pela Corregedoria. E quem estava fazendo a investigação na Corregedoria também era um delegado federal. Quando o delegado investigado descobriu essa investigação, ele encomendou a morte desse delegado da Corregedoria. E esse delegado da Corregedoria, quando chegou em casa,
foi alvejado com inúmeros disparos de arma de fogo e morreu ali mesmo no local. E aí eu pergunto a você, Bruna, e obviamente vale para todos, daqui a pouco eu chamo um outro colega, a gente vai trocando aqui as ideias. Você acha que essa situação que eu relatei agora se adequa à súmula 147? Eu acredito que sim, professor. Bom, a Bruna diz, eu acredito que sim. Sim, porque ocorreu em decorrência à função do delegado. Em decorrência da atividade funcional do delegado. Portanto, o que acontece aí? Teremos um júri, só que é um júri agora o quê? Federal. Um júri será presidido por um juiz federal, será julgado na Justiça Federal, igualzinho da estadual, só que tudo lá na Justiça Federal. Com isso, eu só queria ressaltar a vocês que existe a possibilidade de júri tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Na federal é muito, muito, muito raro. Aquele júri que eu me referi, que o professor Alexandre, com relação ao professor Alexandre, que ele fez um júri na Justiça Federal, foi a morte de um pajé, de um índio, e isto ocorreu por conta de disputa de terra indígena. Então, observe, cuidado com isto, cuidado com essa questão. Se o índio é vítima, Bruna, Ana, Robson, se o índio, né, é vítima, isso já autoriza que o júri seja federal, sim ou não? Quem é que pode eventualmente responder para nós? Ana, o que você acha? Eu acho que pode. Pode. O fato da vítima ser índio, não é isto? Para Ana, já iria para a Justiça Federal. Queridos, abram para mim o artigo 109 da Constituição Federal. 109 da Constituição Federal. 109. Abriram? Bruna, abriu aí o 109? Sim, professor, abri aqui. Quem está falando é a Bruna, porque eu estou com a tela fechada. É a Bruna ou Ana? É a Bruna. Bruna, 109. Como é que está escrito aí na cabeça do artigo aí? Aos juízes federais compete processar e julgar. Vamos lá no inciso 11. 11. Aqui. A disputa sobre direitos indígenas. Então eu pergunto para a Bruna e para a Ana. A Ana tinha me dito o seguinte: professor, se a pessoa ele é índio, né? Se ele é índio, vai para a Justiça Federal. E aí, Bruna, você acha que vai para a Justiça Federal só pelo fato de ser índio? Ou precisa de mais alguma coisa? Eu acredito que precisa de disputa, né, sobre direitos indígenas, porque está escrito isso. Então, olha que interessante. Essa matéria já teve que ser apreciada pelo STJ algumas vezes, e eu não sei se vocês se recordam aquele episódio que nós tivemos lá em Brasília, onde o índio estava dormindo numa marquise, era até comemoração do Dia do Índio, e alguns rapazes maiores e outros menores, eles compraram combustível, jogaram em cima do corpo daquela pessoa e riscaram fósforo. E, no fundo, ali estava dormindo um índio, o índio pegou fogo, obviamente, e morreu em razão das queimaduras sofridas. Então, pelo raciocínio da Ana, né,
O índio estava lá, caráter, estava dormindo lá com... tinha todo traje de índio e tal, e eles quiseram lá, né, lascar o combustível em cima do índio. No raciocínio da Ana, o fato dele ser índio, a gente já teria um tribunal do júri, portanto, federal. Mas a Bruna leu para nós agora que só vai para a Justiça Federal quando o móvel do crime for disputa de direitos indígenas. Então, o que aconteceu, né? E aí a gente tira a dúvida definitivamente. Bruna, pega para mim, por favor, súmula 140 do Superior Tribunal de Justiça. E os colegas também, né? R$140, conseguiu? Ah, eu abri aqui o errado, só um minuto. 140 do STJ, né? Uhum. Pode ler? Pode. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Olha aí, tá vendo aí como é que funciona? Então o STJ acaba tendo que se manifestar exatamente para que não houvesse dúvida. O fato da vítima ser índio, isso não faz com que a competência se desloque para a federal. Só se deslocaria para a federal se houvesse no meio disputa sobre direitos indígenas. E o Alexandre de Sá, professor de vocês do ano anterior, ele só fez o júri na Justiça Federal do pajé lá, do índio, né, por conta do quê? Porque houve, como móvel do crime, mataram o pajé em razão de discussão de direitos indígenas, direito de terra, posse. Então, obviamente, aí isso é deslocado para a Justiça Federal. Então, vocês já têm na cabeça que, como regra, nós vamos ter um júri estadual e, excepcionalmente, poderemos ter um júri federal, mas só excepcionalmente, e todos que nós tivemos na federal, ou foi por conta de disputa de terra indígena, disputa de direitos indígenas, ou foi a morte de funcionário público federal que morreu em decorrência das funções. Todos que nós tivemos foram norteados por essas duas situações. Por isso que o número de crimes de júri na federal é praticamente zero, é zerado, tá? Então vocês já sabem que nós temos, portanto, o chamado júri estadual, na maioria dos casos, e excepcionalmente eu tenho um júri federal, tá bom? Tudo bem? Sempre a gente olha para saber se é da federal ou não, vocês sempre deem uma olhadinha no artigo 109. O 109 é sempre um grande orientador para nós, né? Tudo bem? Então, nós já sabemos, né, quais os crimes, já sabemos que os conexos vão também, e agora eu queria que vocês colocassem o seguinte: todas as pessoas vão a júri? Todas as pessoas vão a júri? Essa que é a pergunta que eu queria que você colocasse no caderno. Deixa eu ver aqui o tempo para eu não... Estou quase em cima, mas vamos lá. Toda pessoa vai a júri? Então, eu vou começar perguntando aqui, e aí vocês vão entrando aos pouquinhos, perguntar o seguinte: se Robson, se você viesse a praticar, aqui é só para dar o exemplo, para ficar mais claro para nós, se você viesse praticar um crime doloso contra a vida, você iria para júri? Sim. Sim. O Simas, se ele viesse a praticar um crime doloso contra a vida, ele iria para o júri? Sim. Sim.
A professora Ossana, se viesse a praticar um crime doloso contra a vida, ela iria para júri? Sim. Ia. Mas depois da bondade dela, ela ia ser absolvida. Bom, mas vamos tocar para frente. O que é tributo, né? O que é tributo? Sim. Vamos para frente. Então, o Robson já está me respondendo. Agora está até tranquilo, né? Agora, eu perguntaria para Bruna. Bruna, o seguinte. Vou pegar aqui uma hipótese que é conhecida de todos aí. Você conhece algum deputado federal? Federal? Não. Federal. Olha, tem 500 e tanto lá, Bruna. Um você tem que conhecer, pelo amor de Deus. Eu acho que o filho do Bolsonaro não é? O filho do Bolsonaro. Acho que é o Flávio, né? Tem o Flávio, tem o Carlos, que é vereador, tem o Flávio e tem o Eduardo, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Quem que é o deputado federal, quem é o senador? Federal. É o Eduardo. O Eduardo é o deputado. O Eurípides está dizendo. Professor Luiz Flávio Gomes, que faleceu recentemente, era deputado federal. Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de ir Vocês chegaram a fazer a viagem para Brasília, Bruna? Eu não pude, professor. Entendi. Ótimo. Então, o Flávio é o senador e o Eduardo é o deputado federal. E aí, Bruna, eu vou te lançar um desafio. Se o Eduardo, que é deputado federal, praticar um homicídio doloso contra a vida, ele vai para júri? Olha, professor, eu tenho uma vaga lembrança referente a esse estudo. Eu acredito que não. Não vai para júri. Porque é crime comum. Quando ele pratica crime comum, enquanto ele exerce a função, não. Ele praticou crime doloso contra a vida. Doloso contra a vida. Eu quero saber se ele vai para júri. Eu acredito que não. E o juiz, um juiz de direito, que venha praticar um crime doloso contra a vida, você acha que vai? Eu acredito que sim. Não sei, professor, acho que não. Você viu que estava fácil, né? A pergunta que eu fiz para o Robson estava molezinha para ele. Agora, Robson, eu pergunto a você o seguinte, e se o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui é só a título de exemplo, claro, cometeu um crime doloso contra a vida, doutor Francisco Geraldo Francisco, pessoa de primeira qualidade, se ele praticar um crime doloso contra a vida, Robson, ele vai para júri? Eu creio que não, professor. Não? Ele vai para onde? Para impunidade? Não para júri popular, júri comum, né? Eu acho que seria julgado na Justiça Federal. Na Justiça Federal? O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo? Uma bica. É uma bica, mas daquelas... Até o Simas tremeu lá do outro lado de lá. Viu? O Simas deu uma tremida agora que ficou violento, né? Então, vamos ver o seguinte. Eu queria que vocês colocassem aí o seguinte. Eu pedi para vocês colocarem uma frase aí, né? Repete para mim aí, alguém. Todas as pessoas vão a júri? Isto, ótimo. Então vamos lá. Vamos colocar assim. Como regra, sim. Ponto. Algumas pessoas detêm a chamada prerrogativa de foro. Vírgula.
não respondendo vírgula, como regra, vírgula, em primeiro grau. Ponto. Elas respondem criminalmente perante o TJ, vírgula, o TRF, o STJ e o STF. Vírgula, conforme o cargo que ocupam vírgula, e segundo as regras estabelecidas na CF, Constituição Federal. Ponto. Até o julgamento da ação penal 470 no STF, vírgula, conhecido como processo do mensalão, conhecido como mensalão, vírgula, o STF tinha um posicionamento de julgar todos os crimes previstos na legislação penal, vírgula, pouco importando o local onde tenham sido praticados pouco importando o local onde tenham sido praticados. Então eu quero só que vocês compreendam o seguinte: até o julgamento da ação penal 470, aquele processo do mensalão, não é isto? Quando a pessoa tinha um cargo que a Constituição diz que tinha que ser julgado, portanto, em sede de competência originária, eu dou exemplo, por isso que eu coloquei aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, o Flávio é o senador. Então a Constituição diz: deputado federal responde criminalmente no STF. Senador da República responde no STF. Ministro de Estado responde no STF. O advogado-geral da União responde no STF. Então, nós vamos observar que a nossa Constituição Federal, ela indica
onde a pessoa ia responder criminalmente. Então, em todas essas hipóteses, caso ela praticasse um crime doloso contra a vida, ela não seria julgada pelo júri, e sim pelo tribunal correspondente indicado na Constituição Federal. Promotor, julgado no TJ. Juiz, julgado no TJ. Juiz federal, julgado no TRF. Procurador da República, no TRF. E assim nós fomos. Esta era a regra. Tá certo? E aí eu queria que vocês colocassem o STF alterou sua posição e encampou a tese sustentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Está faltando alguma coisa nesse nome, né? Luiz Roberto, ministro... Peraí, deixa eu só ver aqui o nome. Na minha cabeça não está legal. Ministro Barroso, peraí. Luiz Roberto... é isso mesmo. Luiz Roberto Barroso. O Supremo, então, encampou a tese do ministro Luiz Roberto Barroso. 2 pontos. Então, gente, será que acabou a quarentena? Está tocando fogo aqui. Qual foi a tese? 2 pontos. E é isto que vale hoje. Somente será julgado em sede de competência originária, quando o agente praticar o crime. Olha, agora é um binômio que o Barroso colocou, um binômio. Quando o agente praticar o crime no exercício do cargo e em decorrência do cargo. Ponto. Eu quero que você sublinhe no exercício e em decorrência. E essa regra vale para qualquer crime, inclusive os dolosos contra a vida. Essa regra vale para qualquer crime, inclusive para os dolosos contra a vida. E para encerrar, eu já avancei um pouquinho o horário. Alguém lembra da história do senador Flávio Bolsonaro? Só lembrar a história. Alguém lembra essa questão que ocorreu no Rio de Janeiro? Alguém lembra um pouquinho dessa história? Algum colega lembra? Robson lembra? Deixa eu ver aqui. Robson não.
Ó, não. Bruna, lembra disso? Juliana e Bruna, não. Só o Robson, não. Juliana, estava sendo investigado. Eu só vou relembrar vocês. Do Carlos. Tá. O Flávio, que é senador da República, ele, antes de ser senador, ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E vocês devem lembrar lá que surgiu uma investigação sob suposta arrecadação de parte do salário dos funcionários. Vocês devem lembrar disso. Ele era deputado estadual e, portanto, né? Lembra? Ele e um outro lá que está sumido, vocês devem lembrar um pouco do nome pela imprensa, Queiroz, né? Faziam lá a rachadinha, o Robson colocou. Isso, Robson. Legal. E quando deixa eu ver só o nome dele aqui de novo. Quando é que o Flávio Bolsonaro teria praticado isso? Quando ele era o quê, gente? Deputado estadual, sim? Perfeito? Agora, veja. Ele se candidatou a senador da República pelo Rio de Janeiro e foi eleito senador da República e ocupa o cargo no Senado da República. E como senador, quem é o juiz natural dele, segundo a nossa Constituição? Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que ele fez? Ele bateu na porta do Supremo e disse, olha, tem uma investigação lá no Rio de Janeiro que está correndo, eu quero que suba para cá, para o Supremo Tribunal Federal, porque agora eu sou senador e eu tenho prerrogativa de foro. O que o Supremo disse? Na linha da jurisprudência encampada pela tese do Barroso. Olha só então a minha colocação. Flávio vira senador e quer que a investigação dele o acompanhe e o acompanhando vá para o Supremo Tribunal Federal, porque senador, segundo a Constituição Federal, tem que ser julgado criminalmente pelo Supremo. Dá para compreender a minha colocação? O que eu quero saber é se na linha do Supremo Tribunal Federal, colocado pelo ministro Barroso, se o Flávio tem ou não tem razão. Sobe a investigação para o Supremo ou fica mesmo no estado do Rio de Janeiro, lá no Ministério Público, com os juízes estaduais? Sobe ou fica? Ana? No Rio, professor. Hã? Fica no Rio. Fica no Rio. Exatamente, Ana. Por que fica no Rio, Bruna? Por que fica no Rio, Ana? Porque ele praticou aquele suposto crime da rachadinha quando ele era senador? Não. Não. Então já não tem o primeiro requisito. E ele, se supostamente for acusado de ter recebido esses valores, foi em decorrência do cargo de senador da República? O que vocês me dizem? Foi? Também não. Então, a Bruna, a Ana e os demais colegas devem concluir. Meu amigo, você vai ter que se defender aí mesmo no Rio de Janeiro, porque a investigação e o processo só ficaria no Supremo Tribunal Federal se você tivesse praticado o crime, quando você já era senador e em decorrência do cargo de senador.
esta foi uma fórmula, meus amigos, que o Supremo entendeu de tirar um pouco a pressão de cima dele. Nesses casos, o Supremo, que tinha muita ação de competência originária, acabou, né, se livrando de muito processo que tem, obviamente, uma pressão muito grande. Então, é muito legal, Flávio Bolsonaro responderá perante a Justiça, portanto, do Estado do Rio de Janeiro. Responderá em primeiro grau, mesmo sendo senador da República. Tudo bem até aqui, gente? Deu para compreender? Sim, professor. Tá perfeito? Tá sim. Legal. Então, amanhã nós temos um encontro, deixa eu ver aqui na agenda como é que tá. O encontro é das 8 às 9 de novo. Confere comigo. Professor. É isso mesmo? Isso. Ok, legal. Olha, o Igor me faz uma pergunta, por exemplo, né? Professor, a prerrogativa de foro cessa com a aposentadoria do cargo? Resposta: positivo. Cachorro morto é cachorro posto, ou cachorro posto é cachorro morto, enfim. Não tem mais o cargo, não tem mais a prerrogativa, né? Professor, e se ele for nesse caso, como ficaria o mandato dele de senador? Aí nós temos que apreciar quantidade de pena, se o juiz decretou a perda do cargo, precisa avaliar. Se houver sentença, nós vamos ver quais são as consequências. Essa questão de perda de mandato e perda do cargo faz parte, integra a questão do quê? Dos efeitos secundários da sentença, que não são automáticos. Então a gente vai ter que avaliar isso na hora que, se o juiz tiver que sentenciar, é aí que nós vamos apreciar essa questão. Apenas para esclarecer aos colegas, quando o membro do Poder Judiciário ou membro do Ministério Público eventualmente se aposenta, perde, obviamente, cessa o cargo, a prerrogativa, mantém-se para ambos apenas o porte de arma quanto que os aposentados. Amanhã nos vemos às 8 horas. Simas, quer fazer alguma observação, meu filho? Não, tranquilo, tá perfeito. É isso aí mesmo. Amanhã, às 8 horas.